louvores, através dos testemunhos, através da Santíssima Palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia, cada um abrir a sua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Vamos estar lendo alguns versos. Louvado seja Deus. Carta do apóstolo Paulo à igreja que se encontrava em Filipe, capítulo 4. Louvado seja Deus. Desde já quero agradecer a Deus pelo fôlego de vida, pelas oportunidades, pelos livramentos, por tudo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. Agradecer ao pastor Samuel a oportunidade, de nós estarmos junto com os irmãos meditando um pouco na palavra de Deus, e aprove a Deus essa oportunidade para nós meditarmos. Amém, irmãos? Diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor. Amados, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que me ajude, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Porque também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Glória a Deus. Amados irmãos, a Bíblia nos faz uma narrativa em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Para voltar um pouquinho a história, como o pastor Samuel disse que 50 minutos é só a introdução. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, houve um concílio em Jerusalém, conhecido também como Concílio Apostólico, visto que cada apóstolo estava seguindo uma linha diferente do outro e havia algumas contendas. Então eles fizeram esse concílio, o que a igreja poderia apregoar e quais seriam as doutrinas que a igreja deveria impor ao povo. Dentro de todos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, guardado isto, o que os apóstolos e boa parte da igreja se reuniram nesse concílio? E aí eles fizeram algumas colocações ali. Após isso, Paulo, ele vai seguir uma viagem com Barnabé, mas um dado momento, João Marcos, que é o mesmo que escreve o livro de Marcos, ele queria ir nessa viagem, Barnabé queria levá-lo. Paulo, numa outra viagem, havia sido abandonado por João Marcos, falou: ele, eu não quero. Começa um princípio de uma contenda e ali separam-se. Barnabé vai com João Marcos para uma outra região. Paulo e Silas, que também é conhecido como Silvano, prosseguem essa viagem. E a Bíblia nos relata já em Atos 16 que o apóstolo Paulo queria ir para a Ásia,
mas o Espírito de Deus não lhe permitiu. Novamente, o apóstolo Paulo intentou ir para a Ásia, mas o Espírito de Cristo não lhe permitiu. E num determinado momento, numa noite ali, Paulo tem uma visão, aonde um homem na Macedônia, que já era princípio da Europa, entrada para a Europa, pedia por socorro. Paulo agora se dirige a sua navegação para aquela região. E ao entrar nessa cidade chamada Filipos, não havia sinagoga de judeus, mas havia um rio onde muitas mulheres lavavam suas roupas, e ali Paulo começa a pregoar o reino de Deus. E ali Lídia é a primeira convertida e a primeira batizada na Europa. Ela leva para sua casa, aceita na sua casa Paulo e Silas. E ali eles começam esse projeto de evangelismo na Europa. Passado um período, uma jovem possessa de demônios começa a persegui-los, dizendo: eu sei que vocês são homens de Deus. Mas num dado momento, Paulo se vira e repreende aquele espírito imundo. E aquela jovem, que era até usada como uma parte para ganhar dinheiro, é liberta. Paulo e Silas, por isso, são açoitados, são presos. Os irmãos conhecem bem esse relato, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam no cárcere, e houve um grande terremoto. E após os prisioneiros fugirem, o carcereiro intentou-se contra a sua vida, mas Paulo rogou, falou: não faça isso. E ali ele falou: o que eu faço para ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aquele carcereiro aceita Jesus, segunda alma, e é batizado também. O apóstolo Paulo, ele vai lutar contra os seus direitos, porque a cidade de Filipos, aproximadamente uns 450 anos antes de Cristo, ela foi mudada o nome por Filipe II, pai de Herodes, o Grande. Então, essa cidade ela se tornou ponto estratégico, e depois de muito tempo ela foi colocada como uma fortaleza, e eles tinham muitos benefícios nessa cidade. Eles não pagavam impostos, eles tinham os mesmos direitos que se tinha em Roma, e Paulo, ele foi requerer esses direitos, e agora os seus algozes o libertam, expulsam ele, fala: não fica mais aqui. O apóstolo Paulo prossegue a sua viagem, louvado seja Deus, a viagem missionária, a sua segunda viagem missionária, passando em Tessalônica. Em Tessalônica ele é expulso, tem que fugir dentro de um cesto. Depois ele vai, aleluia, para Bereia, para Caia, aleluia, para Atenas. Ele faz viagens por regiões pregando a Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a Bíblia vai relatar que Paulo faz novamente uma passagem ali, por duas vezes, capítulo 20, versículo 1 e depois o versículo 6. Mas o fato é que aproximadamente 10 anos depois que Paulo fundara a primeira igreja da Europa, Paulo fica sabendo de algumas coisas que estavam acontecendo dentro da igreja. E aí Paulo escreve essa carta, a epístola aos Filipenses. Dentre todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve, essa talvez seja a que menos ele pega pesado com a igreja, porque na maioria das cartas ele vai tratar com muito rigor sobre a questão, aleluia, das doutrinas, do que estava sendo permitido fazer dentro da igreja.
Nessa carta, Paulo faz muitos agradecimentos, embora ele faça algumas correções. Havia grupos judaizantes que, mesmo convertido a Cristo, entendia que para ter direito ao reino, deveria praticar as obras judaicas. Aquele mesmo problema que Paulo teve antes de mudar, antes de começar a sua viagem missionária, onde muitos estavam impondo ao povo, mesmo cristão, costumes judaicos, um legalismo. O apóstolo Paulo começa a saber que está acontecendo dentro da igreja de Filipe. O apóstolo Paulo também entende que Evódia e Sintique estavam começando a ter uma briga por ego. Uma queria ser mais importante que a outra. E o apóstolo Paulo, ele começa fazendo, aleluia, escrevendo aos bispos e aos diáconos que estavam ali em Filipos, tratando acerca dessas questões. O apóstolo Paulo escreve uma carta que é tida por muitos como carta da alegria, como carta, aleluia, de uma felicidade imensa. O apóstolo Paulo, ele vai tratar sobre algumas pessoas que estavam fazendo a obra de Deus com inveja, estavam fazendo a obra de Deus por interesse, estavam fazendo a obra de Deus para ganhar fama. E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ele vai dizer que muitos estão fazendo por inveja, muitos estão fazendo por contenda. Mas ele vai dizer assim, olha, eles acham que está prejudicando o evangelho, mas não está prejudicando o evangelho. Parece, lendo esse texto, a grosso modo, que o apóstolo Paulo está fazendo um pragmatismo. O que é isso? Vamos viver de resultado. Não importa o que você faça, importa que dê certo. E aí, você vai na contramão do evangelho. Aleluia! Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Disse, eu sou o caminho, no singular. E se Paulo tivesse apoiando esse tipo de pregação, de evangelismo, Paulo estaria fugindo do evangelho da cruz. Mas ele fala, deixa que assim eles façam. Mas o evangelho está sendo pregado. Mas aí ele vai dizer à igreja de Filipe, mas vocês não ajam assim. Faça tudo segundo a vontade de Deus. Faça tudo segundo aquilo que Jesus Cristo nos deixou e sobretudo aquilo que os apóstolos vêm pregando. Não faça por contenda nem por vanglória. E ele vai chegar no capítulo 2 dessa carta, que alguns dizem que é um hino. Aleluia! De sorte, irmãos, que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, quem sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, fazendo semelhante aos homens, e na forma de homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Louvado seja Deus. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus, trazendo isso para os nossos dias. Infelizmente, alguns estão fazendo para se aparecer, sim. Mas entenda bem uma coisa, o evangelho está sendo anunciado. E um dia todos nós, veremos a diferença do que serve a Deus verdadeiramente e do que não serve. O apóstolo Paulo, ele agradece a igreja de Filipos, tanto em 2 Coríntios como na própria carta aos Filipenses. Igreja essa que mandou ajuda a ele quando ele estava em Tessalônica.
Durante os 3 sábados ele debatia e contendia com os judeus acerca do Evangelho. E ele recebe ajuda financeira da igreja que ele começara lá em Filipos. Louvado seja Deus. E ele vai tratar essa carta também com uma gratidão, agradecendo aquilo que a igreja fez por ele, sendo grato aquilo por cada um, aleluia, que se esforçou para que ele prosseguisse a sua caminhada, para que ele fosse um pouco mais além das suas condições. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, vocês também terão participação, aleluia, nessa obra, porque vocês me mandaram ajuda e me socorreram nos momentos difíceis. O apóstolo Paulo, ele trata uma situação de agradecimento. Então, ele vai dizer assim, olha, as prisões. E quando nós lemos a carta que ele escreve a Filemon, no capítulo 1, nós vamos ver ele dizendo as minhas prisões. Paulo sofreu prisão em Roma, em Cesareia, em Éfeso, diversas prisões e açoites, mas ele vai dizer algo interessante, as minhas prisões contribuíram para que o Evangelho fosse propagado. Em momento nenhum ele vai dizer assim, olha, quando eu fui preso, fui impedido de pregar o Evangelho. Então ele faz esse agradecimento à igreja de Filipos, mas colocando a sua situação, dando ânimo àquela igreja, mas não deixando de ser realista. E esse é o papel da igreja, esse é o papel de cada um de nós, pregar um evangelho de incentivo, um evangelho que edifica, uma palavra de agradecimento, porém sendo realista, porque nós temos que ter compromisso com aquilo que nós falamos. Tive um pastor lá em São Paulo que ele disse, tem um pequeno problema, irmão Ivaldo. Qual que é, pastor Carlos? O que nós pregamos hoje, nós vamos ter que dar conta para o resto da nossa vida. Então nós temos que ter compromisso com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pregamos. O apóstolo Paulo, ele vai tratar sobre o seu sofrimento, os açoites, as prisões, mas de uma forma de alegria, contente. Aleluia. Ele vai dizer, porque para mim morrer é Cristo. Aleluia. Viver é Cristo e morrer é ganho. Como se incentivar com uma palavra dessa? Aleluia. E o apóstolo Paulo, ele vai trabalhando, incentivando a igreja que permanecesse firme em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às enfermidades, em meio às provações, às perseguições, a igreja mantivesse firme, adorando e bendizendo o nome do nosso Deus. Ele não promete que não haveria luta, nem haveria perseguições, mas ele vai dizer, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, tenha alegria, aleluia, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos em tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, alegrai-vos da onde Deus te tirou, alegrai-vos na transformação que Deus já fez na sua vida, alegrai-vos. É claro que nós não temos que viver do passado, mas às vezes é bom fazer uma retrospectiva, parar e pensar aonde nós estávamos 10 anos atrás, aonde nós estávamos 20 anos atrás. E o que Deus viu em mim, o que Deus viu em cada um de vocês, que na sua infinita graça, bondade, benignidade, resgatou e trouxe até aqui. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Quantas palavras negativas vocês não devem ter ouvido?
quantas palavras contrárias, quantos pensamentos contrários, mas contudo o Senhor te sustentou na sua mão. Eu sempre digo que o homem fala, determina, mas quem dá o aval é Deus. Então, o que o apóstolo Paulo vai dizer: olha, eu vivi lá no judaísmo, eu tive tanta coisa, fiz tanta coisa, fui perseguidor, aprendi lá nos pés de Gamaliel, mas tudo que eu aprendi eu coloco como esterco para firmamento do Evangelho de Cristo. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Paulo, ele trata e convida os crentes a viver uma vida de humildade, a viver uma vida considerando o outro superior a si mesmo, considerando o outro melhor do que si. É claro que se nós observarmos, são situações que não são fáceis, mas por isso que ele estava ensinando nessa carta. O apóstolo Paulo, ele vai tratar sobre ser um imitador de Cristo, sofrer as aflições, sofrer em prol do Evangelho. Louvado seja Deus. Então, hoje até que não acontece tanto, mas quem já serve a Deus aí há pelo menos 20 anos, sabe o que eu vou dizer. Houve um passado não tão distante, que os crentes eram ridicularizados nas escolas, os crentes eram ridicularizados nas ruas, no trabalho. Isso era sofrer em prol do Evangelho. E hoje, quando alguém se levanta a inferir alguma palavra contra o crente ou contra o cristianismo, nós falamos assim: está muito usado pelo inimigo, é usado pelo inimigo, mas isso é sofrer pelo Evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele incentiva a igreja, aleluia, a permanecer firme, inabalável, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Entenda bem uma coisa: Paulo não escreveu isso em um escritório. Paulo não escreveu isso em uma livraria, tranquilo, não. Ele estava preso. Mas mesmo preso, ele teve uma preocupação, como está a igreja. Ele escreve uma carta para incentivar as pessoas. Ou seja, aquilo que poderia ser algo que parasse o seu ministério, a sua caminhada, serviu tão somente, como ele mesmo diz, para que o Evangelho de Cristo fosse propagado. Quando nós, às vezes, e eu não vou entrar por esse meio, não vou entrar no mérito, mas quando nós ouvimos algumas mensagens triunfalistas, o que é isso? Determina que você vai receber. E a mensagem tem que ser ministrada. Quando nós estamos diante das adversidades, quando nós vemos nosso familiar internado em um hospital, em uma CTI, quando nós vemos nossa família dilacerada, você vai ter que praticar o verdadeiro Evangelho. Você vai ter que viver o Evangelho genuíno. Você vai ter que entender, nós teremos que entender que Cristo, Ele pode resgatar, Ele pode mudar, Ele pode transformar, Ele pode escrever uma nova história, mas como Ele também pode não fazer. Mas independente disso, Ele continua sendo Deus. Ele não é mais santo porque fez, nem mais poderoso porque fez, nem menos poderoso. É claro que todos nós, quando alcançamos algo, nós contamos aquele testemunho com muita alegria.
Mas o Evangelho de Cristo vai muito além do que isso aí. Quando nós passamos por momentos de dificuldades, de luta, aleluia, quando você se depara em situações que você vê que já não tem mais saída, ou situações que estão muito complicadas, você vai para o Evangelho genuíno, o Evangelho da cruz de Cristo. E você vai se dobrar a Cristo verdadeiramente. E vai dizer: Senhor, faça segundo a tua vontade. Se o Senhor quiser, dê graça. Se o Senhor não quiser, o Senhor recolhe. Então, diante disso, nada pode parar a nossa caminhada. Entristecemos, às vezes desanimamos, somos seres humanos, mas o Evangelho de Cristo, ele vai ser propagado. Eu me recordo quando meu pequeno Luiz Henrique nasceu. Alguns irmãos aqui já se recordam desse período, onde nós não tínhamos ainda um diagnóstico do que acontecia com ele. E ele internado, e vários dias internado. As outras mulheres entravam, ganhavam neném, passavam uns dias, ganhavam alta. Minha esposa lá internada com ele. E nós lá naquela luta. Me recordo muito bem. E isso eu tenho que fazer menção de alguns irmãos ligando, principalmente o pastor Samuel, ligando, mandando mensagem: como é que está, irmão Ivaldo? E essa força. Eu não ligava desanimado: irmão Ivaldo, o negócio está ruim. Agora, não. Como é que está essa força aí, varão? Vai ou não vai? Estamos juntos. Essa mensagem de fé, essa mensagem de edificação. Eu me recordo que nos corredores, às vezes eu encontrava a irmã Elisete e falava: irmão, você ainda está aí no segundo andar lá? Estou lá ainda, no segundo andar ainda. E no dia em que a médica falou pela manhã que o Luiz Henrique ia estar de alta, no mesmo dia a Alice passou mal, ele internou. Ficou 2 internados. Falei: agora ficou bom o negócio aqui. Aos 2 internados. E eu andava pelo corredor lá, dali, daqui. E eu me recordo, pastor Samuel sempre falando: irmão Ivaldo, estamos apresentando a sua causa a Deus, estamos apresentando a igreja. E nós oramos. Mas muitas vezes eu andava pelo corredor do hospital, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor Jesus. E eu entrava nas outras salas onde tinha outros pacientes. E eu conversava com os acompanhantes e falava: você aceita uma oração? Aleluia. Aceito. Aí nós orávamos. E aí o mais estranho é que passa desses aí, ficava bom e o meu estava lá. Aí eu começava assim: vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Aleluia. E a gente não deixa de pregar o Evangelho. Luiz Henrique teve alta. Falei aí: Deus deu vitória, agora vai. Saímos no sábado, na terça-feira internou de novo. E agora vai para o isolamento. Ficamos num andar onde nós não poderíamos ter contato com nenhuma outra pessoa. Se hoje as pessoas estão com medo de contrair o coronavírus ou Covid-19, naquela época, 2016, ninguém sabia o que ele tinha. Tínhamos que colocar capa, luva, touca, máscara e ficar em uma sala isolado de todo mundo. E agora eu não podia mais andar cantando pelo corredor: vitória a Deus dará a mim, eu sei.
Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Alegria no Senhor. Alegria de servir a Cristo independente da circunstância, independente do resultado. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, dado alguns dias, tirou o nosso pequeno de lá, viemos embora. Passados uns dias, sofreu uma outra internação. Mas uns 10 dias internado, já em outro hospital. E nós louvamos, bendizendo o nome do Senhor. Pegava ônibus falando de Jesus, pegava van falando de Jesus. Jesus Cristo salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Coração queimando, olha, foi feita uma promessa na minha vida, mas passou um tempo, essas promessas não se concluíram, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que está havendo, porque disso descansa no Senhor. Ele cuida de ti, Ele cuida de ti, Ele cuida dos seus, Ele é fiel, Ele não recua, Ele não volta atrás, Ele não desiste de você, né, Brian? E palavra furiante, e Senhor, como é bom te adorar, te dizer que o Senhor vive e reina. Aleluia. Ah, meu querido e minha querida, muitas coisas podem acontecer na nossa caminhada, aleluia, mas Deus está no controle de todas as coisas, aleluia. Você terá, aleluia, um testemunho para dizer, para contar daquilo que Deus fez na sua vida, louvado seja Deus, aleluia. Eu não estou aqui para ficar prometendo nada, aleluia, a não ser falar do Evangelho de Jesus Cristo, aleluia. Deus, Ele muda história, Ele transforma vidas. O apóstolo Paulo, mesmo aprisionado, mesmo ferido, machucado pelos açoites, ele vai dizer, aleluia, porque para mim, aleluia, o viver é Cristo, o morrer é ganho. Quantos hoje, meus irmãos, estão tristes devido esse mal que assolou a humanidade? Quantos hoje estão desesperançosos mediante essa pandemia, essa epidemia que assolou a nação? Conta-se mortos e milhares de mortos diariamente, e as esperanças vão sendo perdidas no caminho. Aquela certeza que nós tínhamos já não temos mais. Aquilo que nós afirmávamos com convicção, agora nós já temos dúvida. Estava conversando com um psicólogo, amigo meu, ele disse, nunca houve na história tantas pessoas com problemas psicológicos, tantos problemas de depressão, mas a igreja de Cristo está aqui para pregar o Evangelho genuíno. Jesus Cristo muda história, transforma a vida,
mas se de tudo Ele quiser nos recolher, louvado seja Deus, que assim seja. Nós não podemos julgar, criticar e nem tampouco condenar as pessoas que estão fracas na fé, porque a nossa geração, ou até uma geração atrás, não viveu isso. Só quem viveu há 100 anos atrás é que viveu isso, a tal da gripe espanhola, que nem espanhola ela. Os irmãos já devem ter lido algo sobre isso. Só leva esse nome porque foi desenvolvido uma vacina, um antídoto lá na Espanha. Então, essa geração não viveu isso. Todo mundo estão um pouco sem saber o que realmente está acontecendo. Eu me recordo um ano passado que eu via muitas mensagens de WhatsApp, mensagens desesperadas, pessoas com medo. E eu falei com minha esposa, falei, nega, nós vamos fazer uma tal de live. Nunca tinha feito esse negócio. Vai fazer, vou fazer. Igreja está fechada, a gente não pode ir lá falar, então nós vamos falar por aqui. E falamos sobre o amor de Cristo. Falamos sobre a esperança da igreja. Falamos sobre falsos profetas. Porque o que tinha de profecia rolando em grupo de WhatsApp, Jesus ia pousar em Jerusalém. O outro viu no Monte Tabor, Monte da Transfiguração. Teve um lá que devia ser brasileiro que viu descer em Brasília. Para Jesus descer em Brasília, meu irmão, então, o apóstolo Paulo, ele traz um incentivo à igreja. Ele cita os falsos pastores, falsos mestres, chega a xingá-los ou chamá-los de cães, pessoas que não tinham reverência com a palavra de Deus. Eu me recordo, há 2 semanas, o pastor Samuel falou que o que estava acontecendo e do jeito que a igreja estava sendo afrontada era culpa de alguns, e é mesmo. Se nós pregássemos o evangelho genuíno, talvez não estivéssemos passando por essas afrontas. Outras perseguições viriam, mas não essa. Não essa. E o apóstolo Paulo, ele vai terminar essa carta agradecendo mais uma vez as ofertas. E vai falar assim, olha, não que eu esteja necessitado disso. Não digo isso por necessidade. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não disse que não ia passar. Nós podemos passar. Pode ser que um dia a gente chegue na despensa e olhe e veja o negócio meio feio. Eu já vi várias vezes. Mas Jesus tem misericórdia. Mas Deus está no controle. Amém? Deus está no controle, cuidando. E quando passa um período, você fala assim, rapaz, eu vivi tudo isso e mantive-me na presença de Deus. Porque Deus é misericordioso, não é que nós somos bons, não. Deus é misericordioso. Louvado seja Deus. Então, nessa noite, eu convido a igreja a ter essa esperança em Jesus Cristo. A esperança da providência, a esperança da provisão, seja no âmbito financeiro, seja na saúde, seja no âmbito espiritual, seja na onde for, mantenha-se essa esperança em Cristo Jesus. É claro que sempre aparece um enviado do outro, e vai falar assim, não, mas você mantém-se aí orando aí. Isso aí eu acho que já não dá mais jeito. Desiste disso. Mas mantenha-se firme. Mantenha-se na presença de Deus. Mantenha-se adorando a Deus. Um novo cântico Deus pode colocar sobre a sua boca. O apóstolo Paulo vai dizer, olha,
as prisões que eu vivi, muitas foram proveitosas para o Evangelho. Eu convido a igreja a colocar sobre os pés. Nós vamos estar fazendo oração, em nome de Jesus, trazendo à memória tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós, meus irmãos. Há alguns anos eu morava em um porão, fumava, bebia, pesava menos de 50 quilos, hoje eu estou com um pouquinho mais, só um pouquinho. Vida completamente arrasada, destruída. Às vezes, dentro de uma perspectiva humana, não tinha mais saída. Me recordo que certa feita eu entrei numa igreja, lá na favela em Osasco, e um pastor de uma igreja falou: olha, filho, a sepultura estava aberta, mas tem alguém orando por você. E Deus vai te levar por lugares que você não conhece, Deus vai mudar a sua vida. Eu confesso que eu saí assim achando que aquilo ali não era comigo, porque a vida que eu estava. Meus irmãos, Deus começou a trabalhar na minha vida pela sua infinita misericórdia. Foi mudando a minha história, restaurou aquilo que havia perdido, me libertou do cigarro, da bebida, me libertou dos caminhos tortuosos. Fui batizado nas águas, batizado no Espírito Santo. E Deus foi trabalhando na minha vida. Alguns anos, em 2017, voltei a estudar, fazendo ensino fundamental, ali no SESEC, Neves, ensino médio. Hoje, aprove a Deus pela sua misericórdia, a gente está cursando a faculdade. Anabrian da Labastebe. Quando eu estava sexta-feira desenvolvendo um trabalho numa clínica de recuperação de dependentes químicos, Deus me trouxe a memória de onde Ele me tirou. Me trouxe a memória. Eu olhei a alegria daqueles pacientes e nós levamos o Evangelho para eles. E quando termina ali o culto, eles vêm tudo felizes, abraçar a gente, aquela alegria. Então, meu irmão, minha irmã, não viva de passado, mas de vez em quando traz a memória de onde Deus te tirou. Porque se hoje está difícil, eu acredito que um dia já foi pior. Então, que Deus possa em Cristo abençoar cada um. E vamos orar não só por nós, mas para os nossos irmãos que se encontram fracos na fé. E dar a eles, assim que tiver condições, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, de edificação. Porque o mesmo Cristo que começou a boa obra é o mesmo que irá concluir. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, nós entramos na Tua presença, oração, para Te louvar, glorificar e bendizer o Teu nome. Ó Deus, dou graça por tudo que o Senhor é, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito. Ó Deus, lhe dou graça, Senhor, pela minha família, lhe dou graça, ó Deus, pelos meus filhos, esposa, ó Deus, pelos meus netos. Te dou graça, Senhor, da onde o Senhor me tirou, por tudo que o Senhor fez. Te dou graça, ó Deus, que o Senhor tem zelado e cuidado de cada um de nós. Te dou graça, Senhor, por o anjo dessa igreja. Ó Deus, pelo corpo de obreiro, pelo ciclo de oração, pela mocidade. Ó Deus, te dou graça pelos jovens, adolescentes, crianças. Te dou graça, Senhor, por cada departamento, por cada irmão aqui presente nesta noite. Sabendo, ó Deus, que alguns estão passando, aleluia, uns momentos complicados, difíceis, mas o Senhor tem zelado e tem cuidado de nós. Saber que as suas promessas, elas são fiéis e verdadeiras, e elas vão cumprir, Senhor, na vida de cada um. Ah, Senhor, que é essa pandemia, aleluia, que é essa pandemia para achar que a igreja vai parar. Anabrianda labastébia,
Palavra surianda, lama. Aleluia! A igreja vai prosseguir adorando, bendizendo o nome do Senhor, porque o Senhor vive e reina, aleluia, para sempre. Bendito é o teu nome, Senhor. Ah, papai, vá de encontro, aleluia, aquele irmão, aquela irmã que se encontram fraco, fortaleça, dá graça, reaviva a sua fé, fortaleça a sua fé, Senhor, renova, Senhor, os votos na vida dele, para a glória do teu nome, amém.